Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nova série Conversa com Quem Decide, aqui do BB Investimentos, em que a gente conversa com os gestores das principais empresas do Brasil e explora as tendências e os desafios aí para essas indústrias que estão moldando o mundo, né? Eu sou o Vitor Pena, gerente da área de pesquisa aqui do BB Investimentos, e hoje eu estou aqui novamente com a analista Georgia Jorge, analista do setor de agroalimentos e bebidas, que vai apresentar nosso convidado mais especial de hoje, né, Jorge? É isso mesmo. O nosso convidado é o Guilherme Cavalcante, CFO global da JBS, que é uma das maiores empresas de alimento do planeta e uma gigante na produção de proteínas animais. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Então, só apresentando um pouquinho da história do Guilherme, ele atua como CFO global da JBS desde janeiro de 2019. De 2012 a 2019, atuou como diretor financeiro de relações com investidores na Fibria Celulose e também foi diretor financeiro e de relações com investidores na Vale, além de diretor de tesouraria e de planejamento no Grupo Globo. É bacharel em mestre em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Pois é, Jorge, é um baita currículo, né? Isso mesmo. Guilherme, muito obrigado pela presença. Bom, pessoal, como de costume, então hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a trajetória aí da JBS, né, sua estratégia de crescimento, um pouquinho de oportunidades e desafios também da operação. Fica com a gente. Guilherme, eu queria começar perguntando um pouquinho no nosso bate-papo sobre a trajetória da companhia nos últimos anos, né? A gente sabe que a JBS ela é uma companhia muito conhecida pelos investidores, é o maior frigorífico do mundo, né? Como eu comentei anteriormente, graças a essa sua busca constante por diversificação geográfica e diversificação de proteínas. Será que você podia explorar um pouquinho como que essa evolução da diversificação ocorreu nos últimos anos, os mais recentes, né? Quais foram os frutos que essa diversificação proporcionou para os resultados da companhia e quais foram os principais desafios que essa diversificação traz para a companhia também? Muito bom, Jorge. Então, é interessante que se você pegar a apresentação do IPO da JBS lá em 2007, você já ia ver a estratégia que estava traçada para frente, que era exatamente como você mencionou, diversificação geográfica e diversificação em proteínas, né? Então, e o que isso tem beneficiado ao longo do tempo e, principalmente, recentemente, isso ficou bem claro, né? Primeiro que a diversificação geográfica ela é um hedge natural para a questão sanitária. Então, você tem, por exemplo, às vezes você tem uma gripe aviária num país, não necessariamente você vai ter no outro, então você tem essa questão de poder compensar a produção em diferentes países. Você também tem uma questão de hedge para barreiras tarifárias e acordos comerciais. Então, a gente sempre tem um ângulo para exportar. Então, por exemplo, os Estados Unidos exporta carne para o Japão e para a Coreia do Sul, mas não exporta para a China. O Brasil, por outro lado, ainda não tem habilitação para exportar carne bovina para o Japão e para a Coreia do Sul, mas exporta para a China. A Austrália já exporta para os três. Então, a gente tem sempre um ângulo, né, apesar de acordos comerciais e barreiras tarifárias, que é uma coisa que hoje em dia está muito se comentando muito, e a JBS está passando ao largo dessa discussão, exatamente por ter essa diversificação geográfica. E aí vem a diversificação de proteínas, que as proteínas têm ciclos diferentes, né? Então, o ciclo do frango é um ciclo bem curto, o ciclo do porco é um ciclo um pouco mais longo e o ciclo bovino é um ciclo bem longo. E tem uma correlação negativa, porque, por exemplo, quando a carne bovina e a carne geralmente tende a ser a preferida do consumidor. Mas quando a carne bovina está num preço muito caro, as pessoas tendem a consumir mais frango e mais porco. Então, a gente acaba também se beneficiando dessa correlação negativa, que é exatamente o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? O preço do gado nos Estados Unidos está num nível recorde. Nunca teve tão caro, que faz parte do ciclo que a gente sabia que ia ter. Se você olhar uma série de 200 anos para trás, você vê, né, em todo lugar você tem esse ciclo do boi, que foi exacerbado, primeiro, por uma condição muito benéfica que estava para as margens em 2020, 2021 e 2022, então você teve um número maior de abate, e a recomposição desse gado demorou um pouco mais, porque você teve 3 anos de seca nos Estados Unidos, ou seja, de período mais seco, só que esse ano você já está com moisture, que chama, né, com umidade, então com pasto bom,
então você tende a reconstruir, começar agora a reconstrução do rebanho. E nesse fase de reconstrução do rebanho, o preço do gado tende a aumentar ainda mais, porque você retém mais vacas, você manda menos, né, vaca para o abate para deixá-las para reproduzir, e aí você ainda pressiona mais o preço. Que, por outro lado, tem também um efeito benéfico na exportação do Brasil e da Austrália para os Estados Unidos. Então, de novo, a diversificação geográfica mostrando o efeito aqui. E o resultado bem claro que a gente vê, né, como você falou, disso tudo, é que ano passado a gente, com o nosso maior negócio, que é de carne bovina nos Estados Unidos, que responde por 30% do nosso faturamento, ficou no break-even. Ele não gerou resultado. Apesar disso, a gente gerou uma margem, geramos um EBITDA de 7,2 bilhões de dólares, né, com a margem de 9,4%, e geramos um fluxo de caixa livre de cerca de 2,2 bilhões e meio de dólares, mesmo com o nosso maior negócio não gerando caixa. Então, a gente só foi possível porque a gente teve o nosso negócio de frango, nosso negócio de porco, o negócio da Seara, do Brasil e da Austrália, gerando resultados, enquanto que o nosso maior negócio não estava gerando resultado. Então, isso aí só pôde acontecer exatamente por essa diversificação, que faz com que a gente tenha um resultado muito mais estável ao longo do tempo, né? Porque cada unidade de negócio separado tem uma volatilidade maior do que quando você vê o consolidado. Cada uma tem os seus desafios, mas no conjunto você consegue mitigar um pouco dos efeitos de cada... Não só pelo efeito de portfólio, né, diversificação de portfólio, mas por causa dessa correlação negativa que você tem entre as proteínas. Entendi. Guilherme, e quando você pensa em expectativas para o futuro da indústria de proteína animal, que é onde a companhia está inserida, né? Como é que você vê a JBS posicionada para aproveitar as oportunidades que estão surgindo, que vocês estão vendo para daqui 5 ou 10 anos? Enfim, como que vocês veem a JBS hoje em dia para aproveitar? O que a gente vê daqui para frente, primeiro, obviamente, é um crescimento populacional, né? Espera-se 9,7 bilhões de pessoas até 2050. Então, um crescimento populacional que vai demandar mais alimentos e, consequentemente, mais proteínas. Então, só esse crescimento populacional vai necessitar de uma demanda 70% maior de proteína. Você também tem um efeito de renda per capita. À medida que os países vão aumentando sua renda per capita, você tende a consumir mais proteína. E, recentemente, você está tendo uma mudança de dieta em nível global ligada à proteína. Cada vez mais a importância da proteína, com o aumento da longevidade das pessoas também, com a idade média das pessoas, o consumo de proteína passa a ser ainda mais importante para você manter a massa muscular e não ter osteoporose, etc. E, por fim, essa questão das drogas de emagrecimento novas, o famoso GLP-1. Né? Quando você está sob esse efeito, né, para perder peso, você tem que comer muita proteína para não perder músculo junto com a gordura. Então, hoje você já tem, por exemplo, 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos tomando essa droga e os médicos receitam, enquanto você está tomando essa droga, você tem que aumentar seu consumo de proteína. Então, acho que são essas as tendências globais, cada vez mais o pessoal percebendo a importância da proteína para uma dieta saudável para a longevidade, e a JBS está melhor posicionada que qualquer um para aproveitar isso. A gente tem hoje produção de alimentos, né, de proteína, onde é mais competitivo produzir, né, que basicamente Estados Unidos, Brasil e Europa. A gente é número 1 em bife, né, em carne bovina, a gente é número 1 em frango no mundo e número 2 em porco no mundo. Então, estamos bem posicionados para aproveitar isso. E, recentemente, entramos em salmão e em ovos também. É isso que eu ia comentar também. Vocês ainda têm essa diversificação que vocês fizeram recentemente, né, entrando em novas proteínas. Legal, Guilherme, mudando um pouquinho de assunto agora, vocês estrearam agora em junho a listagem das ações da JBS, né, lá na Bolsa de Nova York, com BDRs negociados aqui na Bolsa Brasileira. Então, conta pra gente um pouquinho, para os nossos clientes, né, investidores, como essa listagem na Bolsa Americana está alinhada com a estratégia mesmo de diversificação, de crescimento da JBS, né? Quais oportunidades que a JBS vê para expandir sua presença, né? Se é que dá para falar em expansão, uma empresa já tão ampla assim. Sem dúvida. Então, essa é uma boa questão. Primeiro, assim, a JBS a gente tinha que ter um acesso aos investidores que precisam de ter a SEC como reguladora para poder comprar papéis, para comprar ações de JBS. E isso poderia ter sido feito
com um programa de ADR nível 2 ou 3. Mas no caso da JBS tem uma questão específica que pode gerar uma demanda ainda maior pelas ações da JBS, ou seja, não só o acesso a essa maior base de investidores, mas também o fato da gente ter mais de 50% das nossas vendas nos Estados Unidos faz com que a JBS fique elegível ao longo do tempo para integrar os principais índices da Bolsa Americana. Basicamente, a gente tem o índice Russell, tem o índice CRSP, o FTSE e, em última instância, a nossa meta final é entrar no S&P 500. E essa configuração global, majoritariamente nos Estados Unidos, nos dá essa possibilidade, mas para isso eu precisava ter minha listagem primária nos Estados Unidos e o BDR aqui. Então foi por isso que a gente fez essa configuração, que vai facilitar muito para frente, né, as nossas ambições de crescimento, dessa vez em alimentos preparados. Ou seja, a gente não tem como crescer mais em carne bovina, em frango, em polvo, nas localidades onde a gente atua, dado nossa relevância, mas a gente tem muito para crescer na parte de alimentos preparados, né, chegar mais perto do consumidor para integrar nossa produção e ganhar uma margem maior e mais estável. E isso vai ser feito, está sendo feito com investimento orgânico, mas também a gente tem ambições de fazer isso com investimento inorgânico. E agora a gente tem a possibilidade, de uma base maior de investidores, de poder até, se for preciso, você balancear uma estrutura de capital cada vez mais eficiente. Legal. Guilherme, como que a JBS ela se posiciona frente aos seus pares lá na Bolsa Americana, né, em termos de desempenho e avaliação? Acho que depois que começou esse processo de listagem, né, muito se falou em possibilidade de destravar valor para a companhia, né? Então, explica um pouquinho o que significa para os nossos investidores, né? Esse é um ponto que a gente consegue ver com bastante evidência no próprio valor de mercado da JBS, né? Então, se a gente olhar os múltiplos de mercado, o principal múltiplo, né, que a gente avalia, que é o valor da firma sobre o EBITDA, né, a gente vai ver que a JBS hoje é negociada entre 4,5 vezes a 5 vezes, né, Enterprise Value EBITDA. Se você olhar nossos concorrentes nos Estados Unidos ou na Europa, na média, eles são negociados a 8 vezes e meia múltiplo. Então, é uma diferença grande para a JBS. Só para ter uma ideia, se a gente fosse ser negociado aos múltiplos deles, a gente mais que dobraria o valor da ação da JBS. Então, essa é a grande oportunidade que a gente tem como investidor na JBS. E o que eu preciso para isso? Como fazer para fechar esse gap, né? Como chegar lá? A gente vai ter dois caminhos agora. Um é começar a trazer a JBS para a ciência dos investidores americanos, que até agora a maior parte dos investidores americanos não podiam comprar JBS, não se interessavam então por JBS, muitas vezes eles não desconhecem a JBS de fato. Então é começar a trazer a JBS, né, para o radar desses investidores. Eu acho que esse é o primeiro passo. Só para ter uma ideia, o tamanho desses fundos ele é 4,5 vezes maior que todos os mercados emergentes juntos. Ou seja, o bolso dos investidores americanos é 4,5 vezes maior do que todos os mercados emergentes juntos e a gente não tinha acesso a isso. Então, esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho é um fenômeno mais recente, que hoje 54% dos ativos sob gestão são de fundos passivos, ou seja, fundos que seguem índice, que seguem o S&P 500, que seguem o Russell e assim por diante. Isso ficou muito relevante para a demanda de ações. E, como eu falei, a gente tem essa oportunidade. Então, um exemplo claro é a Tyson. A Tyson é a nossa concorrente nos Estados Unidos. Se você olhar nos últimos anos, todas as métricas financeiras, a gente superou a Tyson. Ou seja, a gente teve melhor margem em todas as unidades de negócio, comparado com as unidades de negócio da Tyson. A gente teve mais crescimento de EBITDA, mais crescimento de receita, maior margem de EBITDA, maior retorno sobre capital investido e maior dividend yield. Ou seja, então, todos os indicadores financeiros a gente foi melhor que a Tyson. Porém, a Tyson é negociada a 8,5 vezes, né? Ela vale 20 bilhões de dólares na Bolsa e a gente é negociado a 4,5 vezes, 5 vezes e vale 15 bilhões de dólares, 15, 16 bilhões de dólares na Bolsa. E o que fica mais claro essa questão, a Vanguard é o maior fundo passivo, com 30%
do market share, né, da participação de mercado em fundos passivos. Ela tem alocado em Tyson 2,2 bilhões de dólares. E ela tem alocado 190 milhões de dólares em JBS. Por quê? Porque eram os fundos que seguiam o Bovespa, né, contra os fundos que seguem o S&P 500, onde a Tyson faz parte. Então, acho que, independente assim, da nossa performance ter sido superior, a Vanguard, assim como a BlackRock, a State Street, são grandes fundos passivos, acabaram tendo que aumentar a participação em Tyson porque tinha muito dinheiro migrando para o S&P 500. E aí, passivamente, a Tyson recebeu essa demanda pelas ações, apesar da performance relativa contra a JBS ter sido pior. Então, a gente estar nesses índices é uma questão muito importante para fechar esse gap. Legal. E, Guilherme, mais um ponto em relação a pagamentos de dividendos, né? O que muda isso para o investidor aqui no Brasil, que ele tinha JBS 3 e agora passou a ter BDRs aqui no Brasil, e muda um pouquinho em relação à política de dividendos da companhia? Tem alguma perspectiva em relação a isso? Não, uma empresa cíclica que nem a JBS, como eu falei, né, que você tem ciclos naturais do negócio, ela não pode prometer dividendos constantes nem dividendos progressivos, porque você pode ter que mudar, né, dependendo da parte do ciclo que você tiver. Então, a gente tem uma política que é uma linguagem genérica, basicamente, que diz que eu vou pagar dividendos de acordo com a minha geração de caixa. Na prática, eu vou tentar manter isso o mais constante possível. Então, se você olhar, nos últimos 4, 5 anos, a gente pagou, em média, $1 bilhão por ano de dividendos. O ano de 2023, a gente pagou, então, por exemplo, no ano de 2021, a gente pagou $900 milhões, no ano de 2022, a gente pagou $900 milhões. Já no ano de 2023, a gente reduziu para $450 milhões, porque foi um ano mais difícil, então a gente foi responsável nisso. Mas com a melhora, né, do resultado em 2024, a gente pagou $1,2 bi em 2024 e esse ano a gente já pagou $1,2 bi. Então a gente vai tentar manter um dividend yield mais constante. Em anos muito bons a gente aumenta, em anos mais difíceis a gente diminui. Mas para deixar no radar dos fundos de pensão, principalmente são os que mais demandam entrada de caixa para pagar os pensionistas, tentar manter um dividend yield mais previsível possível, sabendo das limitações que uma empresa cíclica tem nesse sentido. Legal. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e a gente vai focar um pouquinho nos investidores que têm CRAs emitidos pela JBS, que são clientes aqui do BB. A gente queria entender um pouquinho sobre a capacidade de pagamento da companhia, estratégia de endividamento, como que vocês avaliam o endividamento atual em termos de dívida líquida EBITDA, por exemplo, prazo, custo, o que vocês consideram como uma estrutura ótima de capital para a JBS, e se existe algum tipo de limite de alavancagem que a companhia trabalhe na hora de avaliar investimentos, para seja novas aquisições, seja expansões greenfield mesmo, enfim, como é que vocês veem essa questão de endividamento da companhia? Esse é um excelente ponto, né? Para todos os nossos credores, né? Inclusive que eu faço parte, porque eu também tenho CRAs da JBS. Então, a primeira variável que a gente olha é, obviamente, dívida líquida EBITDA. A dívida líquida EBITDA, a gente tem na nossa política perseguir, no longo prazo, ficar entre 2 e 3 vezes. E por que esse 2 a 3 vezes? Porque é um nível que, resumindo os critérios das agências de rating, é um nível que mantém o investment grade. Então, a nossa prioridade é manter o investment grade. Então, para isso, a gente tem que perseguir que a alavancagem fique dentro desse parâmetro. É óbvio que ele pode sair, como sempre, em 2023 ela subiu, mas 2024 voltou. E a gente, como eu falei, a gente diminuiu dividendos e diminuiu investimentos orgânicos. Voltamos tanto com dividendos quanto com investimentos orgânicos, uma vez que a gente fechou ano passado com abaixo de 2 vezes. Então, esse ponto. Se passa de 3 vezes dívida líquida EBITDA, entra no que a gente chama de zona de atenção. É quando a gente começa a rever nossos planos, cortar custo, cortar CAPEX, né, cortar dividendos. Tá. Se chega a 3,75 de dívida líquida EBITDA, a gente já não pode mais pagar dividendos. E a gente não pode fazer nenhuma aquisição que nos leve acima de 4,25. Então, com isso, a gente mantém os parâmetros sólidos para manter o investment grade. Só que olhar só a dívida líquida sobre EBITDA não reflete
tanto sua capacidade de pagamento de dívida, porque uma empresa que pode ter a mesma dívida líquida sobre EBITDA com uma outra empresa, só que a que tiver um custo de dívida mais barato vai ter uma condição de repagamento melhor. Então, nesse ponto, a gente tem um custo de dívida hoje, principalmente considerando o prazo, bastante eficiente. A gente hoje está com prazo médio de mais de 15 anos e com custo médio de 5,7% ao ano só. Então, ou seja, então a nossa despesa financeira, né, quando a gente olha o nosso custo de dívida, ela é menor do que, né, de que outras empresas quando a gente olha comparando, e isso dá uma capacidade de repagamento da dívida maior. E, por fim, acho que a JBS também tem uma estrutura de capital diferenciada quando a gente olha não só esse prazo médio, mas se a gente olha o nosso cronograma de amortização, né? Se você olhar principalmente depois dessa última emissão de bonds que a gente fez, que o Banco do Brasil fez parte, né, do sindicato, foi uma emissão de 3,5 bilhões de dólares, que teve uma demanda 5 vezes superior e que saiu com taxas recordes. A gente ia perguntar mesmo se você podia comentar um pouquinho sobre essa emissão, porque teve um interesse dos investidores muito grande, né? Exatamente. E aí eu volto no meu ponto, depois que a gente fala exatamente desse sucesso que foi, né? A gente saiu num momento, né, mundial de geopolítica incerto, a gente sair com uma operação no mercado longa era uma coisa, né, que deixava a gente um pouco inseguro, mas a gente resolveu ir em frente e tivemos uma surpresa muito boa. A gente saiu para emitir, na verdade, 2 bilhões de dólares, que seria para pagar a minha dívida de curto prazo e o bonde que vencia em 2027, antes que ele chegasse no curto prazo, e com essa demanda fortíssima que teve, de mais de, né, chegou a 16 bilhões de dólares em 2 horas e meia. A gente lança o bonde às 9 da manhã, às 11h30 você já tinha um book de mais de 16 bilhões de dólares. 11h30 a gente deixa o que a gente chama de book subject, a gente fala, olha, daqui a meia hora a gente vai fechar o book, e pôde aumentar a oferta para 3,5 bi e fechar muito as taxas. A taxa de 10 anos foi a taxa recorde para uma emissão brasileira, foi de 125 basis points acima da Treasury, ou seja, 1,25% acima da Treasury. A taxa de 30 anos foi recorde para qualquer emissor brasileiro, tanto corporativo quanto soberano, foi 140 basis points acima da Treasury, ou seja, 1,4%. E o bonde de 40 anos, que a gente tinha lançado ele com o IPT, que a gente chama, que é Initial Target Price, você lança de manhã com um range de price, e se tem muita demanda, você aperta essa taxa. A gente lançou a 190 basis points. A gente fechou com 155 basis points acima da Treasury, esse bonde de 40 anos. Foi o menor spread over Treasury da história de uma empresa BBB-, de todas as empresas do mundo, incluindo as americanas. Então, isso mostrou uma demanda e uma confiança no crédito da JBS impressionante. E o que isso ajudou no que a gente estava falando antes de capacidade de repagamento? Eu usei, desses 3,5 bilhões de dólares, eu usei 3 bilhões de dólares para limpar toda a minha dívida até 2031, praticamente. Eu só não paguei 2029 porque é um bonde que tem um cupom de 3%, é muito barato, então não tiramos ele. Então, isso dá uma segurança para a JBS, que eu chamo de ter esse espaço até começar a amortização, que se vier uma crise, eu não tenho que refinanciar a dívida. Eu não preciso ir ao mercado com o mercado em crise, pagando qualquer taxa de juros. E se não vier uma crise, eu estou preparado para crescer e usar esse espaço para tomar uma dívida de um bridge loan, né, um empréstimo ponte, para depois refinanciar. E, por fim, lembrar que eu tenho hoje, da minha dívida bruta hoje, de cerca de 18 bilhões de dólares em bonds, 1/3 deles está no prazo de 30 anos para frente, ou seja, em bonds de 30 ou 40 anos. Então, 1/3 da dívida está muito no longo prazo. Isso é outra segurança para o credor. Ou seja, eu não vou precisar amortizar dívidas nos próximos anos. Excelente. Guilherme, a gente
conhece, a gente sabe que o setor de proteína animal, ele é cíclico, ele tem uma forte dependência da variação da commodity agrícola e da pecuária, por exemplo, também com o custo da matéria-prima sendo influenciado por preço de milho, farelo de soja, retenção de matrizes na pecuária, como você comentou, né? Como que a JBS lida com essa volatilidade e busca mitigar esse impacto para ter um pouco mais de previsibilidade de fluxo de caixa? É só a diversificação ou tem mais algum outro ponto que você gostaria de destacar para a gente? A única maneira que você tem para lidar com isso é a diversificação. Diversificação, tá. E, no caso, a gente tem até estratégias de hedge da matéria-prima, basicamente de grãos. Então, a gente costuma ficar nos Estados Unidos sempre com uma posição comprada em grãos, que varia nos Estados Unidos de 30 a 90 dias. E no Brasil também, a gente tende a ficar com uma posição comprada em grãos, seja com estoque físico, seja por contrato, ou seja por derivativos. Já no Brasil, a gente costuma ficar de 60 ou a mais, às vezes até mais de 180 dias comprados, se a gente acha que foi uma boa oportunidade de travar o preço e diminuir a volatilidade, como você falou. Essa questão do Brasil ter uma posição mais longa é porque nos Estados Unidos a gente tem uma logística mais eficiente, a gente pode trabalhar com uma posição um pouco mais curta que no Brasil, né, que a gente depende mais de caminhão do que ferrovia. Então a gente tem essa questão, mas a gente atua então para mitigar a volatilidade da matéria-prima, dos nossos insumos, tentar fazer posições longas sempre que é possível, a gente acha uma oportunidade para travar o preço. E por fim, tem sempre a questão da variação cambial, que é uma questão também que traz volatilidade para o resultado, e aí vem a questão da diversificação. Na verdade, hoje 26% da produção da JBS é no Brasil, mas metade a gente exporta, 13% só da nossa produção é para o mercado doméstico, e por acaso a minha dívida em reais é mais ou menos 11% da minha dívida. Então eu tenho hoje... Está bem alinhado, Está né? bem alinhado. Eu caso a minha receita com o meu passivo, de forma a ter não ter que ficar fazendo hedging de moeda. Então, essa é outra maneira de mitigar. E, por fim, ou seja, uma moeda, quando você tem quando se fala assim, tem uma desvalorização cambial, uma moeda se desvaloriza em relação à outra. Como a gente tem grande parte da receita em dólares nos Estados Unidos, mas a gente também tem receita em dólar canadense no Canadá, tem receitas em pesos mexicanos, tem receitas em libras esterlinas e em dólares australianos e em reais. A gente também mitiga o efeito da variação cambial por estar presente, ter receitas em diversas moedas. Legal. Guilherme, a gente também observa uma preocupação muito grande da sociedade hoje em dia em consumir produtos de origem animal considerados mais éticos, mais sustentáveis, né? Querendo saber de onde vem a carne, né? Como os animais são tratados, enfim. E aí, somado a isso, a gente vê também uma pressão por redução de gases, né? De efeito estufa, e as empresas, o uso dos recursos ali com as empresas tentando buscar melhores práticas alinhados à ESG, né? Então, a nossa pergunta é o que a JBS tem feito para garantir essas práticas sustentáveis ali em suas operações como um todo? Isso é um ponto importante porque, né, a gente tem o que chama de escopo 1, 2 e 3. Né? O escopo 1 e 2 é o que está no nosso controle e o escopo 3 é o que não está no nosso controle. 97% das emissões da JBS estão no escopo 3, que são o quê? São os gases emitidos pelos animais. Né? Então, nesse ponto, o que a gente está fazendo nessa linha é a principal emissão, né, principalmente de metano, vem dos bovinos, e a gente tem parcerias com diversas empresas no mundo para tratar de uma ração que diminua a emissão de metano, e a gente consegue tendo resultados muito bons nesse sentido, e a gente vai cada vez investir mais nisso. A segunda parte que a gente pode fazer para melhorar bastante essa questão da sustentabilidade, a gente tem feito, acho que mais do que qualquer outra empresa, é a questão do desmatamento. Né? É a rastreabilidade? É a rastreabilidade, exatamente. A gente hoje monitora em tempo real uma área do tamanho da França, que é da nossa compra direta de gado. Então, a gente sabe em tempo real, sempre que a gente vai fazer uma compra, a gente checa em tempo real se aquela fazenda está legal, se teve alguma mudança naquela fazenda, né, se teve algum desmatamento lá, e a gente bloqueia imediatamente. Então, a gente tem isso.
O desafio sempre foi, como você falou, a rastreabilidade, que é o seguinte, esses diretos a gente consegue monitorar em tempo real, mas de quem ele comprou? Esse é o desafio, porque o gado se locomove, ele pode ter comprado de uma fazenda que não estava ilegal, que estava ilegal. Então, a gente, até o final desse ano, ou seja, a partir de janeiro de 2026, a gente não vai comprar nenhum gado de fazenda que não entrar na nossa ferramenta de blockchain, que é o seguinte, ele vai ter que colocar no blockchain, a gente não precisa ver de quem ele comprou, porque isso é uma informação estratégica dele, mas ele vai colocar nesse sistema, né, que se tiver alguma fazenda ilegal, né, que ele compre, vai aparecer para mim. Eu não vou ver quem é, mas eu vou falar para ele, você está bloqueado, não por sua causa, mas porque você comprou de alguém que estava ilegal. Então, em janeiro de 2026, a gente não vai comprar de ninguém que não esteja nessa ferramenta. Além disso, a gente está com esforços de investir em brincos, né, de gado, para você ter mais rastreabilidade, e assim por diante. E, por fim, a gente tem também o que chamam os escritórios verdes, que a gente tem mais de 22 escritórios verdes espalhados pelo Brasil, que é exatamente para dar uma assessoria ao pequeno produtor. Na região da Amazônia, a gente tem hoje mais de 90 mil fornecedores, dos quais 4 mil são grandes, né, fazendeiros que não desmatam. Não tem. Depois você tem uns 10 mil que são mais ou menos médios produtores, mas o resto todos são pequenos produtores, às vezes uma maior parte em nível de subsistência, que é difícil eles terem uma noção, né, do que pode, do que não pode, como fazer, se ele fez alguma coisa errada, como reverter isso. Então, esses escritórios verdes estão aí para dar assistência técnica e jurídica para que os pequenos produtores também estejam dentro da legalidade. Legal. E como que vocês estão vendo as perspectivas para o negócio agora para o segundo semestre de 2025, né? A gente já está na metade, e principalmente os principais desafios que o negócio da companhia deve enfrentar nos próximos 12 meses? Como que vocês estão se preparando para superá-los? Como eu falei, essa diversificação facilita muito, né, enfrentar, e também, de novo, o alongamento da dívida, como a gente fez, que a gente se preparou bem para isso. O nosso negócio de bovino nos Estados Unidos, ele vai continuar difícil, né, esse ano e ano que vem, porque faz parte do ciclo. Por outro lado, os outros negócios estão indo muito bem. Eu acho que o desafio vai ser... hoje a gente tem uma demanda de frango globalmente muito forte, muito, muito boa, e você está tendo problemas para aumentar a produção. Então, acho que os desafios para frente vai ser a gente continuar fazendo os esforços para continuar atendendo essa demanda forte que está. E estamos preparados de que qualquer situação de redução de demanda ou coisa parecida, de novo, o nosso estudo de capital está muito eficiente para lidar com isso. Vou dar um exemplo que vai ficar claro do que eu estou falando. O negócio de boi nos Estados Unidos está passando pela parte mais difícil, né? Esse ano vai ser o ano a parte mais difícil do ciclo, exatamente esse ano. Mesmo assim, a gente está investindo $200 milhões em eficiência das plantas de bovino. Então, a gente está gastando dinheiro no setor que está difícil, exatamente porque a gente sabe que esse ciclo vai virar, e quando esse ciclo vai virar, a gente vai estar preparado mais do que ninguém para capturar a parte benéfica do ciclo com mais eficiência. Então, para fechar, eu queria só aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem para os nossos investidores. Enfim, fica à vontade, pode ser naquela câmera ali. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, aos nossos investidores, a confiança da JBS ao longo desses anos, tanto para os nossos acionistas quanto os nossos credores. Cada ano que passa, né, a gente tem visto, né, tem feito operações cada vez mais bem-sucedidas nos CRAs, que a gente coloca, né, na pessoa física. Temos alongado os prazos, reduzindo taxas, tudo isso com o suporte, né, dos nossos stakeholders. Olhando para frente, eu acho que a JBS tem, como eu falei, uma oportunidade grande para o investidor, que é exatamente a gente fechar esse gap em relação às empresas americanas, e vocês podem fazer isso comprando o nosso BDR na B3, que equivale, né, a mesma coisa que comprar uma ação lá nos Estados Unidos, e se beneficiar, primeiro, de uma empresa que tem pago dividendos recorrentes
e que tem essa possibilidade de entrar nos índices e aumentar a base de investidores e, com isso, ter uma valorização aí no preço da sua ação. Legal, Guilherme, obrigado. Então, pessoal, hoje a gente está chegando agora no final de mais um episódio do nosso programa. A gente queria agradecer demais então, a presença do Guilherme aqui hoje, pelo tempo e por compartilhar toda a sua visão em relação à JBS num momento tão importante que ela está passando agora, né, de listagem lá fora, e ajudar nossos investidores de fato a entender melhor o que isso muda para eles, né? Bom, se vocês gostaram desse episódio, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal aqui no BB. Compartilhe também com seus amigos, seus familiares. Não deixem também de seguir o BBBI nas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo. E fique atento para os nossos próximos bate-papos com líderes especialistas do setor que vêm aqui para trazer suas visões ali sobre essas grandes empresas que de fato estão mudando ali seus mercados de atuação. Obrigado pela presença e até a próxima.